Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Boa tarde, bom dia, boa noite. Então, vamos dar continuidade a um assunto, tá? Um dos assuntos mais importantes no primeiro ano, que são as forças intermoleculares. Beleza? Você vai ver que isso cai muito, é o assunto isolado que mais cai no Enem. Nas últimas 14 provas, eu estou contando o primeiro exame, né? E o PPL, que seria Pessoas Privadas de Liberdade, e a gente fala que seria a segunda aplicação, 14 questões nas últimas 14 provas, ou seja, em todas as provas caiu isso. Para você ver, tá? Então a gente vai bem devagarzinho para você entender o conceito que é muito importante, tá? O que seriam as forças intermoleculares? Vamos começar aí, tá? Botei esse GIF aí. O que seriam as forças intermoleculares? A gente viu, depois a gente vai pegar um padrão de comparação, tá? A gente viu o quê? As ligações iônicas e as covalentes, que são interatômicas, ou seja, como os átomos se ligam. Agora a gente vai ver como as moléculas se ligam. Pega o exemplo da água. Na água eu tenho a ligação H-O. Show? Agora a gente vai aprender como que as moléculas de água se ligam. Isso se chama as forças intermoleculares. Se você for ver esse GIF aí, o que está acontecendo? Você está vendo que do estado gasoso para o estado sólido há um aumento da intensidade das forças. Porque no estado sólido as moléculas estão vibrando assim devagarzinho, concorda? Ou seja, a intensidade das forças intermoleculares no estado sólido é maior. As moléculas não vibram muito. Já no estado líquido, mais ou menos, no estado gasoso a gente vai levar, a gente não vai, aqui no ensino médio, no estado gasoso não existe forças intermoleculares para a gente, tá? É como se a gente tratasse o gás de forma idealizada. Eles não interagem. Não existe interação no estado gasoso. Ah, mas se eu tenho um gás e levo ele para o estado líquido, aí sim, aí ele vai ter uma força de interação. Mas para a gente aqui, tá? O que, que vai acontecer? Não tem força de atração no estado gasoso, tá? Se a gente for comparar o estado líquido com o estado sólido, essa força, essa intensidade dessas forças intermoleculares é o quê? Aumenta, tá? E essas forças intermoleculares, elas têm muito a ver com as propriedades físicas, pontos de fusão, ponto de ebulição, tá? Solubilidade. A gente vai ficar batendo muito em ponto de ebulição e ponto de fusão. Porque para você passar de um estado físico para o outro, por exemplo, as moléculas de água estão aqui, no estado líquido. Uma molécula de água ligada na outra. Para você passar para o estado, para você passar para o estado líquido, você tem para o estado vapor, você tem que romper a ligação entre as moléculas. Ou seja, quanto mais forte essa interação, mais difícil é separar. Entendeu o que eu falei? Pegou? Então, quanto mais forte for esse tipo de interação, mais difícil separar, mais alto é o ponto de ebulição. Lógico, no estado líquido você tem variações dessas forças. Como você tem variação dessas forças, o que vai acontecer? Cada líquido vai ter uma propriedade física diferente, que a gente vai poder associar com essas forças, tá bom? Então, o que vai acontecer? Olha só uma comparação aí. Olha que eu botei para olha essa comparação. Acho que estão em preto são interações o quê? Interatômicas. A íon-íon, que é a ligação iônica, e a ligação covalente, que é um compartilhamento, tá? Foi ou não? E as que estão em azul são as interações entre as moléculas. Entre as moléculas. Se você reparar, ó, pega as ligações de hidrogênio, de polo, íon de polo, pega elas. Pega elas. Se você comparar a força, essa quilocal por mol, eu quero, não fica muito ligado nisso não. Só um dado que eu peguei é como se fosse a energia dela. Compara, sei lá, a de polo. Vou pegar aqui para você. Só para gente, compara essa aqui, a de polo com a ligação covalente. Faz essa comparação. Qual é a ligação mais forte? É a ligação covalente. Concorda comigo? A de polo é de 5 a 25 quilocal. A covalente é de 50 a 400. Então, o que vai acontecer, querido? As ligações interatômicas elas são mais fortes que as intermoleculares no geral. Você está vendo aí, no geral, elas são mais fortes. Tá? E a gente tem essa escala de força
essa escala de intensidade das forças intermoleculares. Tá? A gente vai ver de cima para baixo a íon dipolo, a ligação de hidrogênio, dipolo dipolo, dipolo dipolo induzido e dipolo induzido dipolo induzido. Elas têm outros nomes, tá? Forças de Kisson, forças de Debye, mas aqui eu quero que você aprenda dessa maneira, beleza? Tem alguns outros nomes que eu vou querer que você anote aí, mas no geral seria isso, tá? Então vamos começar. A primeira que a gente vai ver é a íon dipolo. O que é a íon dipolo? Ó, olha o que você está observando. Isso aqui seria a molécula de água, tá? Ó, H, O, H, tá? Você tem uma carga parcial positiva. Então, as moléculas de água, elas fazem essa interação aqui pelo hidrogênio, essa bolinha branca de hidrogênio, com o cloro. Só que o cloro aqui, ele é um íon, ele está negativo. Então, é um íon dipolo, tá? Essa interação é forte. Onde você observa essa interação? Quando você joga um composto iônico em água. Então, por exemplo, você pega um sal e joga em água, o que vai acontecer? Esse sal ele se dissolve, só que em volta de cada íon eu vou ter as moléculas de água. Eu vou ter a íon dipolo. Uma outra situação que isso acontece é na limpeza da gordura, quando você joga sabão, você joga detergente. Tá? A interação do sabão e do detergente com a água também é íon dipolo. Tudo bem? Então, onde acontece a íon dipolo? Quando você tem um íon com um dipolo. Show? Com uma molécula polar. Interação dipolo-dipolo. Então, vamos lá. Aqui, a legenda é assim. Dipolo-dipolo é molécula traço molécula. Então, eu estou falando para você que é uma molécula que tem um dipolo com outra molécula que tem um dipolo. Ou seja, duas moléculas polares. Pega no caso do HCl. O HCl, o par de elétrons dessa ligação está mais deslocado para o Cl. Então, ele assume uma carga parcial negativa. E o hidrogênio, uma carga parcial o quê? Positiva. Certo? Aqui, uma carga parcial positiva e o cloro, uma carga parcial o quê? Negativa. Isso vai acontecer aqui embaixo. Aqui é só um desenho diferente, tá? Aqui negativo. E aqui o quê? Positivo. Mesma coisa aqui, ó. Negativo com positivo, tá? Então, se você tem essa interação aí, tá? Vou botar de outra aqui, ó. Aí aqui ocorre a interação, né? Eita. Aqui ocorre a interação. Essa interação é entre duas moléculas polares, né? O polo... Eita, botei errado aqui. Desculpa. Aqui é positivo, né? E aqui é negativo. Quando você tem essa atração entre polos diferentes, né? Moléculas polares, você tem a dipolo, dipolo. Tem um caso particular da dipolo-dipolo que é a ligação de hidrogênio, tá? A ligação de hidrogênio, ela é assim. X, vou pegar um exemplo aqui para tu. H, ó, como se fosse tracejado. X, carga parcial negativa. O hidrogênio com uma carga parcial positiva. E o X com uma carga parcial aqui negativa. Ou seja, onde esse X normalmente é flúor, oxigênio e nitrogênio. Tá? Tem a ver com o tamanho dele e com a eletronegatividade. Não é só com a eletronegatividade. Tem a ver com a densidade de carga. Isso aí, papo é depois. Eu quero que você saiba identificar se tem ligação de hidrogênio ou não. Beleza? Então vamos lá. Qual é a condição para que tenha ligação de hidrogênio? Fala comigo. O hidrogênio, olha só, olha aqui, que faz a interação. Na molécula dele, ele está ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. E ele está ligado, ele faz a interação com outra molécula, só que na outra molécula ele tem que fazer a interação com flúor, oxigênio ou nitrogênio. Tá? É o famoso H ligado a FON. Pega esse exemplo aqui que é a molécula de água. A molécula de água não é assim? H, O, H. Aí ela faz a interação, ó.
com outra molécula de água. Foi ou não? Eita. Parte positiva com parte negativa. Se você observar aí, ó, aí tem o H ligado a FON, concorda? Ó, olha para o hidrogênio que faz a interação. O hidrogênio que faz a interação, na molécula dele, ele está ligado ao oxigênio e ele está fazendo a interação com quem? Com outro FON. Show ou não, gente? Beleza? Show? Certo ou não, gente? Tranquilo? Beleza? Show? Tranquilo ou não? Ligação de hidrogênio tem que ter H ligado a FON. Para vocês, cara, vai ser assim, muito rápido. Assim, bum, bum. Ó, pega um gráfico. Olha esse gráfico aqui. Temperatura de ebulição pela massa molecular. Cara, a massa molar, ó, esses caras aqui, ó, HI, HBr e HCl, são todas moléculas polares. Todas fazem dipolo-dipolo. Olha o HF. Olha a temperatura de ebulição da HF. Só que na família 7A é flúor, cloro, eita, ficou feio, bromo. Minha mesa digitalizador não chegou ainda, gente. A Amazon me sacaneou. Desde 17 de abril que eu comprei, não chegou. A massa do iodo é maior, mas o flúor, nesse caso aqui, HF, ele faz ligação de hidrogênio. Então, essa massa aqui não chega a ser tão grande em relação a compensar o quê? Essa interação. Aí você vai ver, por que o HF tem ponto de ebulição tão mais alto? Porque no HF você tem H ligado a FON. Ó. HF, ó. Aí ele faz a interação com outra HF. Ó, o hidrogênio que faz a interação, na molécula dele está ligado a FON, e ele está o quê? Ligado a outro FON da outra molécula. Beleza? Isso seria uma explicação porque a temperatura de ebulição dele é tão alta. H ligado a FON. Show? Interação dipolo-dipolo induzido. Essa aí quase não aparece. Dipolo-dipolo induzido. Ou seja, um exemplo é como que o oxigênio consegue se dissolver na água. Ó, aqui, ó, O2, molécula apolar, né? Então, você chega com a água perto dele, a água é uma molécula polar, você chega perto dele e ele vai induzir essa molécula, ele vai induzir a molécula de oxigênio a ficar com polo, né? Se a parte negativa chega perto, olha o que vai acontecer. A parte negativa chega perto, ele vai induzir essa parte aqui a ficar positiva e você cria uma interação aqui, ó, de polo induzido. Show? Beleza? Então, beleza. É sempre a legenda, molécula traço molécula. Então, se é dipolo traço dipolo induzido, é uma molécula polar com uma molécula apolar. Por isso que é induzido, né? Que a molécula polar induz uma polaridade na molécula apolar. Show? E a última que é dipolo induzido, né? Ó, a molécula tá o quê? Apolar. Show ou não? Molécula polar. Aí, em algum momento, como os elétrons eles se movimentam, em algum momento, os elétrons aqui vão estar mais deslocados para esse lado. Então, aqui vai ficar parcial negativo e aqui vai ficar parcial positivo. Isso induz a molécula vizinha a ficar com uma polaridade também. Show? Ou seja, a dipolo induzido e dipolo induzido entre duas moléculas apolares, ela depende do tamanho da molécula, da quantidade de elétrons, né? E da movimentação. Os elétrons ficam se movimentando. Vai chegar um determinado momento que os elétrons vão estar mais para um lado da molécula. Eu estou falando isso aqui de forma devagar, mas isso acontece muito rápido. Então, se os elétrons estão mais deslocados para um lado da molécula, ali vai ficar com uma carga parcial negativa, a molécula vizinha a ele vai o quê? Ele vai induzir a molécula vizinha a ele ficar com uma carga parcial positiva. E vai fazer essa interação, que é muito fraca, né? Porque são duas moléculas com dipolos induzidos. Beleza? Show? E a relação, tá? Muito importante. A gente vai discutir somente moléculas com massa molecular aproximadamente iguais, massas moleculares próximas, porque senão muda tudo. A gente não vai ver nada diferente disso. O ponto de fusão e ebulição cresce
aqui, molécula apolar, que faz de polo induzido, que tem outros nomes, anota. Van der Waals, ou forças de London, forças de dispersão de London. Na verdade, tirando a ligação de hidrogênio, a de polo induzido, a de polo induzido e a de polo, todas podem ser chamadas de Van der Waals, que são as forças de que a gente pode falar que são as forças de London, de Kisson e de Debye, mas não vamos entrar nesse mérito não. Eu quero que você guarde que às vezes é um sinônimo você chamar de polo induzido de Van der Waals, ou forças de dispersão de London. Ela é a interação mais fraca que tem, tá? A gente viu lá no gráfico. Então, essas moléculas normalmente têm os pontos de fusão e ebulição mais baixos. A molécula polar, ela faz de polo. Show? O quê? Força média. E acima dela é a ligação de hidrogênio. Pega esse exemplo. F2 é uma molécula apolar. Como é uma molécula apolar, o que vai acontecer? Faz de polo induzido. Então, ele tem um ponto de ebulição baixa. Comparado com HCl, que é o quê? Esses dois aqui comparados, aqui é de polo induzido, porque é uma molécula apolar. E aqui é uma molécula polar, faz de polo. Logo, o ponto de ebulição dela é maior. Lembrando que o número aqui é negativo. E o da água é 100, né? Ela faz ligação de hidrogênio. Show? Se eles tiverem o mesmo tipo de força intermolecular, você vai ver pelo quê? Pela massa, pelo tamanho. Tá? Por exemplo, ó, F2Cl2Br2 são todas moléculas o quê? Apolares. Todas fazem de polo induzido. Quanto maior a massa, maior o ponto de quê? De ebulição. Tudo bem? Ou olha o iodo. Olha o ponto de ebulição do iodo. A massa do I2 é 254. Olha o ponto dele, 184. Agora uma observação muito, muito interessante. O que eu falei? Que a gente sempre vai analisar massas moleculares iguais. Porque se você for analisar a água com iodo, olha o que vai acontecer. Ué, professor, aqui faz ligação de hidrogênio. Aqui faz ligação de hidrogênio. Aqui faz Van der Waals. Bom, a ligação de hidrogênio é mais forte que a Van der Waals? É. Se a gente comparar massas moleculares aproximadamente iguais, próximas, não é? O iodo, olha, a massa molar da água é 18, a do iodo é 254, é 10 vezes, mais do que 10 vezes maior. Então, a massa molar, ela com certeza é o fator que vai ganhar. Massa molar é um fator que dá de 10 a 0, vamos colocar assim, na ligação de hidrogênio. Quando você for ver casos mais rebuscados, você vai fazer assim. Primeiro você vê a massa molar, a massa molecular, depois você vê as interações. Só que para a gente não vai cair isso, a gente vai direto para ver o quê? A interação. Para a gente ver a interação, você vai ver se a molécula é polar ou apolar. Aí você já sabe ver as interações, aí você vê o ponto de ebulição dela. Tá? Normalmente eu ia pedir, quem tem o ponto de ebulição maior, F2 ou HCl? Aí você vai falar HCl, porque é uma molécula polar, faz de polo. Aí, por exemplo, qual a interação que tem na molécula de água? Ligação de hidrogênio. Qual a interação que tem na molécula da HCl? Polo. Isso são perguntinhas normais para a gente, tá? Faça os exercícios da apostila. Qualquer dúvida, me procure. Esse é um assunto importante, beleza? É um assunto, de novo, vou bater de novo na tecla, muito importante, que a gente tem que estar com ele bem fundamentado para a gente prosseguir, beleza? Grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.